Bem-vindos ao canal Materiais de Projeto. Eu sou Edson Mafuz, arquiteto e professor de projetos da Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Estou de volta com mais um vídeo sobre projeto arquitetônico, desta vez para falar de um tema que vem de muito longe na história da arquitetura, o da relação entre os espaços principais de um edifício e aqueles que lhes são acessórios. Em praticamente todos os projetos de arquitetura, há um certo número de espaços principais relacionados diretamente ao uso que terá o edifício, como, por exemplo, salas de aula e escritórios em uma escola, salas de sessões e gabinetes dos juízes em um tribunal, etc. E uma série de outros espaços acessórios sem os quais não seria possível fazer o edifício funcionar: corredores, escadas, elevadores, sanitários, depósitos, salas técnicas, vestiários, etc. A arquitetura italiana, onde surgiu o Renascimento, teve grande influência em toda a Europa, pois além das referências ao passado greco-romano, se caracterizava pela coerência interna e pela unidade externa dos seus projetos e edifícios. Não foi à toa que vários de seus melhores arquitetos foram chamados a trabalhar em outros países, como por exemplo Serlio e Bernini na França. A planta renascentista era essencialmente uma sequência de salas separadas, cuja única conexão se dava por meio de uma porta. Se nas plantas térreas os pórticos facilitavam a circulação, o normal é que para ir da sala 1 até a sala 4, por exemplo, era necessário passar pelas salas 2 e 3. Um recurso para superar a estanqueidade dos espaços que compunham os principais edifícios foi o alinhamento das aberturas desses espaços, caracterizando o que foi chamado pelos franceses de enfilade. Enfilada em espanhol, um termo para o qual não temos equivalente em português. A migração do típico palazzo italiano para a França se fez com alguma dificuldade, pois logo se constatou suas deficiências no que se refere à comodidade e privacidade de seus ocupantes. Este projeto de Serlio ilustra o problema de se ter apenas uma possibilidade de circulação entre as salas principais, não importando o objeto do deslocamento. Aqui vemos um primeiro passo na direção de corrigir esses problemas: a duplicação do corpo principal desta mansão, hotel particulier na terminologia arquitetônica, o que oferece alternativas de circulação entre as salas principais, pois há um caminho paralelo que permite transitar da primeira à última sala sem ter que passar pelos espaços intermediários. Os grandes maciços de alvenaria que definiam os espaços dos edifícios ao longo dos séculos são conhecidos como pochés, termo que deriva do ato de preencher esses elementos da arquitetura tradicional com tinta nos desenhos realizados na arquitetura de belas artes francesa e nas escolas que a emulavam. Na arquitetura projetada e construída, o pochê é a massa de alvenaria que serve para sustentar um edifício e determinar tridimensionalmente os seus espaços, não importando a sua configuração ou espessura. Nós podemos ver um projeto do século XVI para a Catedral de São Pedro, em Roma, e um projeto teórico feito na Academia de Belas Artes, em um edifício de um tamanho colossal, em que há inúmeras enfilades e que todos os espaços têm formas regulares, entre eles aparecendo pochês das mais variadas configurações. Um exemplo de algo que viria a ser muito importante na arquitetura francesa dos séculos XVIII e XIX, os dégagements. Seu sentido genérico é o de uma área que deve permanecer livre para permitir o tráfego,
Já o sentido arquitetônico indica os espaços residuais, corredores, escadas e pequenas salas, que ficam entre as salas principais de uma mansão ou qualquer outro edifício de tamanho e complexidade semelhantes. Aqui vamos ver a ampliação de um conjunto de salas dessa abadia na França e que vai nos permitir ver com toda clareza a relação entre espaços principais e os espaços acessórios, chamados dégagement. No século XVIII, o pochê deixa de ser unicamente um maciço de alvenaria e passa a ser também um espaço usado para circulação e outras funções de serviço, cuja construção é compatível com essa nova porosidade, ou seja, são empregados materiais não portantes, leves e de pouca espessura. Aqui podemos ver muito claramente os espaços principais de formas regulares em amarelo e entre eles espaços com formas dificilmente descritíveis e que servem como passagens, como armários, como sanitários, podendo inclusive receber sobre eles, pela sua baixa altura, as camas dos serviçais desses nobres que habitavam essas mansões. A principal diferença entre o palazzo italiano e a mansão francesa é que, naquele, a circulação depende do papel estrutural do pátio, enquanto no caso francês a circulação se baseia no par enfilade-dégagement. Se a enfilade segue a lógica da pompa e do aparato, porque normalmente se estabelece nos espaços representativos, a segunda, os dégagements, seguem a lógica da eficiência e da discrição. Em Versailles, o enorme palácio era dividido em apartamentos, daí vem o termo que usamos até hoje em vários idiomas, habitados por membros da corte francesa, os quais eram constituídos por um número de espaços representativos em amarelo e espaços de serviço em rosa. Na citação do Abade Logier, importante teórico do século XVIII que desenvolveu o conceito da cabana primitiva, os dégagements são entendidos como a possibilidade de circular de modo oculto, de entrar e sair sem ser visto. A seguir, 3 exemplos de casas de campo saídas do livro de Blondel de la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général. Com o perdão da má pronúncia em francês, o título do livro é Da Distribuição das Casas de Lazer e da Decoração dos Edifícios em Geral, exemplos nos quais se pode ver o uso extensivo dos dégagements. O termo distribuição, que aparece no título desse importante livro de Blondel, começa a aparecer justamente nessa época, na primeira metade do século XVIII, estando diretamente ligado à busca de comodidade e privacidade nos edifícios mais importantes. As enfilades e os dégagements. Novamente, numa casa de tamanho maior, com a fachada quase o dobro do tamanho da anterior, nós vemos não apenas enfilade no sentido longitudinal, mas também no sentido transversal, uma enfilade mais curta de 2 espaços principais e em rosa, voltando para olhar melhor, em rosa os dégagements, né? Uma quantidade bem grande. Aqui uma casa menor, também projeto de Blondel, em que se vê as enfilades se cruzando
né, e o aparecimento dos espaços de serviço. Na virada do século XIX para o século XX, o Pochet, por assim dizer, sai do armário. E isso acontece na obra de Le Corbusier, onde o Pochet barra dégagement passa de lugar oculto e segregado das principais sequências espaciais a verdadeiro acontecimento plástico do projeto. Na maioria dos projetos de Le Corbusier, há uma ordem geral materializada pela grelha estrutural e pelo volume externo elementar que permite que os espaços acessórios se libertem e adotem a condição de figuras soltas em um espaço homogêneo e fluido. As salas de configuração geométrica da arquitetura acadêmica deixam de existir, e o que havia entre elas, o resíduo espacial que chamamos de Pochet dégagement, se converte em parte integrante da experiência arquitetônica. Como vemos no desenho, esses espaços de serviço antes escondidos assumem configurações convexas e côncavas e se tornam verdadeiros ornamentos tridimensionais dos novos espaços. Uma segunda casa em que isso aparece, a casa Guillet, e a importância dada a esses elementos volumétricos dentro dos espaços aparece nessa prancha de desenhos em perspectiva do Le Corbusier, usados para mostrar o projeto para o seu cliente, na qual se destacam esses dois retângulos em branco em que aparecem os volumes dos espaços que antes estavam escondidos dentro das paredes. E isso é algo que começa a acontecer na obra do Le Corbusier na década de 20 e vai até o final da sua carreira, como nós podemos ver num edifício importante já nos anos finais da sua carreira, em que a mesma coisa acontece aqui na Associação da Indústria Têxtil de Ahmedabad. Se o Pochet sai do armário com a obra de Le Corbusier, ele passa a fazer parte da estrutura formal na obra de Louis Kahn, na qual acontece outra transformação. Não apenas os espaços de serviço passam a ser componentes ativos da planta, e aí ele segue tanto Guadet como Le Corbusier, como eles participam da unidade de um conjunto estruturado. Então, vamos ver uma série de exemplos do Kahn, começando pela Galeria de Arte de Yale, em que se vê muito claramente a presença de uma faixa de serviço em rosa entre as duas salas de exposição, que são completamente livres de qualquer elemento interior, já que os elementos de apoio estão colocados na faixa central. Um outro projeto bastante conhecido de Louis Kahn, o Centro da Comunidade Judaica em Trenton, New Jersey. O projeto como um todo não foi construído, apenas uma parte. Essa parte que está assinalada aqui não foi construída, seria o principal edifício do conjunto. Nele há o primeiro aparecimento do padrão tartan nas plantas de Kahn. O padrão tartan é aquele em que se encontra uma disposição de módulos de tamanho diferente. Nunca é uma grelha regular, é sempre uma grelha que tem espaços menores e maiores, bem parecido com o que acontece com os tecidos tradicionais escoceses. Esse sistema organiza bem a planta, mas fica-se na dúvida se haveria oportunidade para tantos espaços de serviço serem usados efetivamente. Podemos ver que na planta, no canto superior direito, se vê que na maior parte as faixas amarelas são usadas para circulação, sendo às vezes absorvidas como partes
dos espaços de uso, às vezes são usadas para sanitários, às vezes se tornam pequenos espaços, espaços de menor tamanho, que são apoio dos espaços maiores. Que vemos a volumetria desse projeto, que acabou não sendo construído, e nela a divisão em faixas estreitas e largas é muito clara, já que isso aparece verticalmente e também na cobertura, já que os espaços maiores, os módulos quadrados, são cobertos por esses tetos piramidais que ainda têm uma clarabóia cúbica no seu topo. Mas o projeto que acaba sendo construído é a casa de banhos, que é um projeto que, embora de pequeno tamanho, influenciou a muitos arquitetos americanos e europeus. Nele aparece uma visão reduzida da grelha tartan, na qual os pontos de encontro das faixas são o que Kahn costumava chamar de colunas vazias, as quais servem vários propósitos, como descrito naquela tabela no canto superior direito. Cada um daqueles módulos é também coberto por uma cobertura piramidal, e essa influência, o retorno dessa cobertura influencia muitos arquitetos americanos, inclusive europeus. Pode-se pensar no espanhol Rafael Moneo, que utiliza uma cobertura muito parecida nos módulos do Museu de Arte de Estocolmo, usando inclusive as clarabóias cúbicas que se viu no projeto anterior. Na casa Adler, vemos uma composição de módulos quadrados, cada um sustentado por 4 pilares de tamanho exageradamente grande para aquilo que eles têm que sustentar. Os pilares têm pelo menos 1 metro de largura, e Kahn utiliza essa dimensão para situar muitos dos usos acessórios desse projeto, como podemos já ver aqui. Aquela dimensão é suficiente para abrigar uma série de usos, como lareira, como armários, e quando um módulo coincide com o outro, duas colunas se encontram e definem uma faixa de espaço suficiente para abrigar um sanitário, ou até 2 sanitários, como acontece aqui. Também aparece nessa obra, ele não fica restrito às zonas definidas pelos pilares, e aparece também aí um módulo de serviço mais solto, mais independente desses pilares, localizado no centro da planta. Na biblioteca de Exeter, acontece pela primeira vez na obra dele algo que é a disposição espacial concêntrica das funções, fazendo com que os usos principais se situem no centro e nas bordas, ficando a área entre eles para os espaços servidores. Aqui nós vemos o grande átrio de entrada, bem no centro, número 1 na planta, e as áreas de leitura na periferia da planta, número 4, que são servidas pelas 4 torres de circulação vertical e de subida e descida de tubulações, e pelas áreas de armazenamento dos livros. Algo parecido acontece no Erdmann Hall, um dormitório feminino composto de 3 blocos organizados de modo muito próximo ao que ele havia feito na biblioteca de Exeter. Em torno a um átrio iluminado zenitalmente se organizam anéis concêntricos que servem os dormitórios, os quais ficam no maior desses anéis concêntricos e estão aqui em amarelo. Então aparece o primeiro anel de serviço, que é o anel que fica em volta do átrio, ou dos átrios, porque cada um desses módulos quadrados tem um átrio no seu centro.
e há um segundo anel de serviço, que é a circulação horizontal, e um terceiro, que é o dos armários de cada quarto. Na obra de Kahn, nós podemos encontrar 3 modos diferentes de trabalhar a relação espaço servido e servidor. O primeiro deles é tratar a relação como elementos verticais. Esse é um projeto que foi construído em 2 fases. A primeira fase é esta fase aqui à direita, incluindo aquele bloco entre os blocos quadrados. Essa fase se caracteriza por haver sido construída com uma estrutura de concreto pré-moldado, mais que pré-moldado, pré-fabricado em outro lugar e trazido para o local e simplesmente montado como se fosse um jogo de montar. É uma estrutura das mais interessantes, inclusive do ponto de vista estético. Já a segunda parte não teve a sorte de ter o mesmo orçamento e teve que ser construída com concreto moldado em loco, o que retirou muito da sofisticação e da elegância da solução inicial. E esses 5 módulos, essas 5 torres, são servidas por torres externas a elas, que são exclusivamente espaços de serviço e que não servem para a sustentação dos edifícios, o que é feito por aqueles pilares em forma de H que estão em preto no desenho. Segundo modo de relação entre os espaços servidos e servidores se dá como faixas paralelas horizontais no Museu Kimball. Vemos os espaços principais em amarelo e os espaços servidores em cor-de-rosa. Essa relação se manifesta inclusive no exterior do edifício, já que as faixas amarelas são aquelas que têm as abóbadas de berço. Elas são os espaços principais, enquanto que as faixas mais estreitas e mais baixas são os espaços acessórios, tanto em planta, porque recebem uma série de espaços de apoio, como no seu forro, por onde transita toda a tubulação e a fiação do edifício. E o terceiro modo, o terceiro exemplo dessa relação acontece em Corte, no Instituto Salk, na Califórnia, em que nós vemos os espaços servidos em amarelo, os que lhe servem em cor-de-rosa. Esses primeiros espaços são pisos técnicos que abrigam toda a maquinaria necessária para que as investigações possam acontecer nos laboratórios que ficam nos espaços em amarelo. Os corredores e os gabinetes dos pesquisadores. Em planta, os laboratórios principais, os gabinetes dos pesquisadores e aquilo que apoia, tanto em termos de circulação quanto em termos de espaços de serviço. Ao longo do século XX foram se desenvolvendo outras maneiras de trabalhar essa relação dos espaços servidos com os servidores. Uma delas é da concentração de todo o serviço num bloco, que então é disposto de maneira a ajudar na definição do espaço circundante. A casa Farnsworth demonstra isso com muita clareza, porque a posição daquele bloco define claramente o tamanho da cozinha, do comedor, da sala de estar e do dormitório. E, além disso, o bloco de serviço ganha, pelo seu tratamento exterior, uma aparência que não revela essa
essa condição de espaço de serviço e aparece mais como um objeto precioso no interior do grande espaço fluido da casa. É interessante ver como essa ideia do bloco concentrado que organiza o espaço em torno dele é aproveitado em outras situações, como nesse caso de um edifício residencial para idosos em Barcelona. O bloco já não contém tantas coisas, o bloco é apenas um sanitário, mas tem o mesmo objetivo de organizar o que está em volta dele. Aqui, a mesma solução, ou a mesma ideia genérica, reúne o sanitário e armários. E o interessante é que, quando as portas do sanitário estão fechadas, o espaço entre os vasos e a pia e a parede é uma circulação. Essa circulação que está em frente às portas de entrada nos apartamentos na parte baixa da tela. No entanto, quando as portas estão abertas, o sanitário passa a ter um formato e um tamanho normal, porque toda aquela zona que antes era circulação se torna privativa do uso do sanitário. É uma maneira muito inteligente de trabalhar com essa ideia do núcleo que organiza e, ao mesmo tempo, a posição daquele núcleo define a área de dormir, onde está a cama, a área de estar e a área de comer, porque a cozinha está alinhada ou está na mesma parede que acontece a porta de entrada. Nesse projeto do arquiteto Luiz Nadal, um arquiteto que dedicou boa parte da sua prática às obras residenciais, nós podemos ver a mesma solução que vínhamos discutindo agora no apartamento B, mas no apartamento A, o mesmo bloco que era monolítico no apartamento B se divide em dois e ajuda na definição de um outro tipo de planta. Uma planta um pouco diferente daquelas que nós vimos anteriormente. Nesse outro edifício, é como se fosse uma continuação do projeto anterior, porque o apartamento A concentra em dois blocos o equipamento de serviço, enquanto que no apartamento B nós vemos que o equipamento de serviço está dividido em 3 blocos. São maneiras de ir trabalhando esses espaços em combinação com a definição espacial. Ao mesmo tempo que ajudam a definir o espaço, organizar o espaço, se pode falar de blocos que liberam o espaço. Caso muito óbvio são os edifícios de escritório projetados pelo escritório SOM, um dos principais escritórios de arquitetura moderna em todo o mundo nas décadas de 50 e 60. Aqui nós vemos casos em que os núcleos de serviço ou são externos ao espaço servido ou se encontram no extremo de uma planta retangular. Enquanto nestes outros exemplos, os blocos de serviço, os núcleos de serviço são mais centralizados e liberam um anel de espaço em torno deles que pode ser compartimentado ou não. Nesse caso, aqui também é uma solução em que há um grande número de blocos de serviço. São blocos de 3 metros de espessura por 12 de altura e 20 metros de comprimento que contêm os serviços, definem os espaços de trabalho e sustentam as lajes pi que cobrem vãos de 20 metros. Então, um edifício de tamanho maior em que o número de blocos de serviço acaba sendo maior porque eles têm muito a ver, inclusive, com a estrutura resistente do edifício.
Aqui também o serviço estabelece o ritmo e ajuda a definir os espaços servidos. A seguir, vemos um trio de edifícios de concepção similar em que o núcleo de serviço centralizado libera o resto da planta. Plantas que as três são resolvidas usando a mesma estratégia dos retângulos deslizados. Como se aquilo que se perdeu com o núcleo de serviço fosse recuperado com a adição de mais um retângulo paralelo. A estratégia de concentrar os serviços em núcleos vale em qualquer escala ou tamanho de edifício, enquanto que nos três exemplos anteriores nós estávamos falando de edifícios de um tamanho considerável, tanto em altura quanto em planta. Aqui nós vemos uma simples casa de fim de semana em que todos os serviços sanitários, cozinha e depósitos, entrando guarda-roupa na rubrica depósitos, estão concentrados nesses retângulos que liberam o espaço para usos os mais variados. No conhecido edifício da PepsiCo, do escritório SOM, as faixas nas divisas liberam a planta e também ajudam a resolver o contato com os vizinhos, como já foi discutido num dos vídeos anteriores chamado de bons vizinhos. No Museu de Arte de Alicante, a faixa de serviço tem papel espacial importante, pois divide o projeto em duas partes equivalentes. À direita, os espaços de exposição, o museu propriamente dito. À esquerda, em cima, o administrativo e à esquerda, abaixo, o acesso pelo palacete existente. Algo parecido acontece nesse edifício universitário, talvez porque os arquitetos sejam os mesmos e os projetos sejam contemporâneos. Também aqui há uma faixa de serviço separando a área de salas de aula dos espaços de uso coletivo. Na arquitetura brasileira é comum que as faixas de serviço sejam colocadas nos extremos da planta, liberando os espaços entre elas ou no resto da planta, no caso de ser uma faixa única. Em projetos residenciais, aquela disposição se inverte. O serviço é centralizado, liberando as fachadas para os espaços de uso mais prolongado, como salas de estar, comer e dormitórios. Tanto numa pequena casa, em que dormitórios e salas de estar têm acesso livre à iluminação e ventilação, como em edifícios de habitação coletiva. Essa é uma planta bastante comum na Espanha, em que todo o serviço é internalizado e colocado paralelamente à circulação horizontal, sobrando toda a faixa que está voltada para as fachadas para as salas e para os dormitórios, como já havia acontecido na residência anterior.
E nesse edifício menor também há uma espécie de espinha dorsal de cozinhas, sanitários e acessos, liberando a fachada para os outros espaços. Como conclusão, eu gostaria de mostrar duas experimentações em que o serviço é atomizado e ocupa ora o centro da planta, liberando as bordas, ora ocupa parcialmente as bordas, liberando o miolo da planta. Nesse primeiro exemplo, é um edifício que é concebido como tendo seu espaço interno organizado em 3 faixas, e a faixa do meio é a faixa onde se dispõe esses espaços de serviço que são como armários, mas na verdade eles contêm armários propriamente ditos e também os sanitários e as cozinhas. E esses apartamentos podem ter vários tamanhos, como demonstrado nas plantas à esquerda. A possibilidade de variações é enorme, quase infinita, porque os espaços que ficam nas faixas exteriores, eles podem ser usados de maneiras diferentes, como área de estar, área de dormir, área de trabalho, área de jantar, em combinações completamente diferentes. Aqui aparecem algumas. E o último exemplo é um exemplo em que os espaços de serviço ocupam uma faixa que também é compartilhada pelas sacadas, deixando as duas faixas centrais livres para aproveitamento de maneiras diferentes, já que essas paredes podem ser modificadas. Eu agradeço a sua atenção, espero que tenham gostado e que voltem numa próxima oportunidade. Quem quiser ser notificado das próximas postagens, assine o canal.